Fala galera, estamos aí para mais um vídeo. Hoje eu quero ser bem objetivo, tá? Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Fique até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou falar algo muito importante. E a mensagem que a gente vai ler hoje, o versículo que a gente vai ler hoje, está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: penso que os sofrimentos do momento presente não se compara com a glória futura que deverá ser revelada em nós. Pessoal, o que acontece? Deus ele tem um projeto para o homem, certo? Ele tem um projeto para mim, para você, ele tem um projeto para o homem. E quais que são os dois principais projetos que eu quero trazer para você hoje? Primeiro, o primeiro projeto de Deus para o homem é que o homem herde a vida eterna, certo? Segundo, é que eu e você siga os ensinamentos de Cristo. E aí o que acontece? Deus ele tem um ensinamento sobre o casamento, ele tem um ensinamento sobre a saúde, sobre como a gente lidar com pessoas, sabe? Então, o que Deus ensina sobre o casamento? Então é isso que a gente deve seguir. O que Deus ensina sobre as finanças? É isso que a gente deve seguir. O que Deus ensina sobre a saúde, sobre o alimento, sobre como lidar com as pessoas? É isso que a gente deve seguir. Só que é o seguinte, como que a gente vai seguir os ensinamentos de Cristo em todas as áreas da nossa vida se a gente não parar para estudar quais são esses ensinamentos? Certo? Como que a gente vai saber como que a gente deve se comportar no casamento se a gente não sabe o que Deus aconselha? Como que a gente vai saber como que a gente deve se comportar na adversidade, no momento difícil, naquele momento de deserto, se a gente não sabe o que Deus tem para gente? Então a gente precisa de quê? De ter o conhecimento da Bíblia, sabe? E o que acontece? Você já reparou que você só come muitas vezes quando sente fome? Você só bebe água muitas vezes quando sente sede? Então a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente às vezes só mergulha profundamente nas Sagradas Escrituras buscando uma resposta quando a gente realmente tem aquela necessidade. A gente já tem de todas as coisas, mas nada pôde trazer a resposta que a gente precisa. Então, muitas vezes é nesses momentos de dificuldade, de deserto, que a gente se aprofunda em conhecer as Sagradas Escrituras, né? E eu lembro que eu quero contar até uma história para vocês. Esses dias eu falei assim, eu estou precisando de uma palavra de Deus, estou precisando de uma pregação, eu vou pesquisar no YouTube. Olha só o que aconteceu. E aí abri o YouTube, cliquei num vídeo lá e comecei a assistir e falei, não, não é isso que eu tenho sede, vamos dizer assim. Aí fui pro próximo vídeo. E aí fui pro próximo, pro próximo. E aí naquele momento uma voz falou na minha mente: você quer as coisas prontas, mas se você tem sede da palavra de Deus, abra a Bíblia e se aprofunde nos estudos. Mergulhe no conhecimento que a Bíblia ensina. Se você deseja, se você tem essa sede, então abra a Bíblia e estude com calma, com paciência. E aí naquele momento eu fiquei refletindo. Eu tive a seguinte reflexão: que nessa geração as pessoas estão acostumadas com tudo pronto. Você já parou para observar isso? Essa geração as pessoas estão acostumadas com tudo pronto.
Você não vê, por exemplo, tudo aquilo que precisa pagar um preço, as pessoas fogem. E isso é um problema. As pessoas ter tudo pronto, talvez tenha algumas coisas positivas, mas também tem muitas coisas negativas. E o problema disso é que a gente acostumou querendo tudo pronto, tudo de mão beijada, tudo mastigado, né? E aí o que acontece? Lembra quando a sua avó ia comer um frango, o que ela precisava fazer? Ela precisava de criar aquela galinha no terreiro, aquele frango caipira, né? Frango caipira com quiabo, né? Ela tinha que criar a galinha, muitas vezes, desde quando era pintinho. Aí tinha que plantar o milho, esperar o tempo de colher para poder alimentar os pintinhos, para poder, depois de um tempo, aquilo crescer e virar uma galinha. E aí sim, matar essa galinha e poder fazer ela para comer. Então, teve um período de sacrifício, teve um período de pagar o preço para comer aquele alimento. E isso fazia com que as pessoas davam mais valor, sabe? Hoje, a gente tem tudo pronto. Você vai no supermercado, já está lá pronto. Muitas vezes tem aplicativos que você clica ali, já chega a comida pronta na sua casa. Só que, como eu disse, muitas vezes isso pode ser um problema, porque como a gente se acostuma com tudo pronto, a gente está fugindo, sabe de quê? De pagar o preço pelas coisas. A gente está fugindo do sacrifício. A gente está buscando só o prazer. A gente não, tudo aquilo que precisa de um certo sacrifício, a gente foge. Então, o que acontece? Grava essa frase. Tudo aquilo que te dá muito prazer momentâneo vai te causar dor a longo prazo. E tudo aquilo que te causa uma dor no pequeno prazo, ele vai te dar um prazer a longo prazo, né? Tudo aquilo que vale a pena na vida tem um preço a ser pago. Tudo aquilo que é virtuoso tem um preço a ser pago no momento para depois você colher os frutos, sabe? Você nunca vai ver uma pessoa que se arrependeu de ter pagado o preço hoje para colher os frutos depois. Como assim, Gustavo? O que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, você nunca vai ver alguém se arrepender de ter feito academia, de ter feito exercício físico. É uma dor naquele momento, mas depois tem os frutos. Você nunca vai ver alguém se arrepender de ter feito um jejum, você nunca vai ver alguém se arrepender de ter seguido os ensinamentos de Cristo, mas você vê muita gente se arrepender que querem obter prazer a pequeno prazo, mesmo que isso esteja em contradição com aquilo que Deus quer para essa pessoa, e depois que o prazer momentâneo passou, essa pessoa passa a vida inteira colhendo os frutos daquilo, entende? Então, lembre-se dessa frase: tudo aquilo que vale a pena na vida precisa de ser conquistado. Saúde se conquista, um trabalho, carreira se conquista, casamento se conquista. Tudo isso são coisas que, se você deseja prosperar nessas áreas, vai demandar um sacrifício, tá? Então, pare de querer as coisas prontas, porque só assim você vai entender o valor das coisas. E o conselho que eu tenho para você é: busque seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo que você não necessite disso nesse momento. Pode parecer talvez que sua vida esteja perfeita, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Se você seguir os ensinamentos de Cristo, você vai poder evitar
muitos problemas ao decorrer da sua vida. Então a mensagem de hoje é essa. Se você gostou desse vídeo, comenta aí o que você achou, compartilhe com mais pessoas, curte, ativa o sininho se você ainda não é... Aliás, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. E que você tenha uma boa semana e tamo junto. Semana que vem estamos aí novamente, se Deus quiser. Até mais.